Boa noite. Boa noite, Karina. Muita alegria Boa de noite, estar doutor aqui com Luciano. você, né? Nessa live bem especial, né? E você sabe, né, Karina, esse mês de junho é o mês da conscientização da escoliose, né? Então, esse mês é um mês bastante importante da gente entender um pouco o que é escoliose, que ela afeta muito crianças, adolescentes, que é importante o diagnóstico precoce, né, da escoliose. A Karina queria que a Karina se apresentasse Sim. primeiro. A Karina é uma farmacêutica de mão cheia, tem uma clínica muito grande de uma farmácia de manipulação, sempre eu vejo ela fazendo todos os experimentos dela, medicações novas, né, fazendo cremes, né, como que é, Karina, a sua, a sua farmácia, assim, Então, sua história? eu sou farmacêutica, né? Eu sempre gostei bastante de estudar, então até eu tive uma parte bastante ativa no diagnóstico da minha filha, porque assim que eu tive notícia, que eu vi, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Eu fui pesquisar e eu já cheguei para o pediatra dela, falei, olha, eu acho que ela tem escoliose idiopática do adolescente. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Fiz mestrado, né, em farmácia na USP, sou farmacêutica, tenho uma farmácia de manipulação aqui em Sorocaba, onde você fez faculdade, né, cidade que você fez faculdade, e dou consultoria para outras farmácias, sou professora, enfim, tenho aí várias funções. Mas hoje eu estou principalmente aqui como mãe, Hum. né, de uma paciente tua, e eu tenho uma história de bastante sucesso para contar. Vamos só pontuar o que é uma escoliose, né? A escoliose é definida como um desvio no plano frontal, né? Olhando de frente, tem um desvio para a esquerda ou para a direita. É importante a gente salientar que a escoliose, que a coluna tem diversas curvas que são normais. A cifose e a lordose, que a gente vê de lado, são curvas normais. E elas apareceram no ser humano quando ele virou bípede. Por quê? Porque vai equilibrar a nossa coluna com uma mola, né? Então as curvaturas, elas agem como uma mola e permite o equilíbrio do tronco na nossa posição bípede. Mas a escoliose, sim, é um desvio da coluna no plano, olhando de frente, no plano frontal. E, lógico, assim, é que eu falo para todo paciente, ninguém é uma tela na Da Vinci, aquela perfeição retinha. Pequenas assimetrias fazem parte da normalidade, não só na coluna, mas também se a gente notar o nosso corpo, o rosto, o lado esquerdo é um pouquinho diferente que o direito, e tem essas nuances pequenas. Mas quando a escoliose é definida, quando tem uma angulação maior que 10 graus, que a gente faz uma medição, e nessa angulação maior que 10 graus, daí sim é definido como escoliose. E então, Karina, como que foi, assim, só para entender, como que foi a história da Manu, né? Como que ela era, como criança, como que foi, a adolescência, até como você percebeu essa deformidade, como que foi um pouco, assim, conta um pouquinho a história da Manuela. Então, gente, assim, a Manu operou há 3 anos atrás, né? Eu tava conversando com o Luciano um pouco antes aqui da gente entrar na live. E foi dia 27 de maio de 2021. Em janeiro desse mesmo ano, a gente estava, até então, uma criança normal, ia no pediatra. Um ano antes, né? Ela foi no pediatra. Ele é um pediatra muito competente, enfim, examinou ela inteira, né? E não notou nada. Um ano depois, a gente estava em janeiro assistindo televisão na nossa casa, na nossa cama, e ela estava sentada na nossa frente e um pouco arcada, né? Ela tem um cabelo muito comprido, estava sempre com o cabelo para trás, então o adolescente é mais embotado, né? Então a gente via ela mais curvada, mas tinha um cabelo por cima, não notava nada. Isso porque a gente tinha acabado de chegar da praia. Mesmo com biquíni, a gente não tinha percebido nada. Aí ela tava mais curvada assim pra frente, o meu marido olhou e viu, ela é magrinha, né? Viu nitidamente nas costas dela o desvio, assim, né? Era uma coisa que realmente impressionava. Aí ele falou, viu, vamos num ortopedista aqui na nossa cidade, em Sorocaba. Eu falei, não, eu confio muito no pediatra, vamos no pediatra, a gente vai conversar com ele e ele vai indicar, né, um ortopedista ou profissional que ele acha que a gente deve ir. Então, a gente fez isso logo no dia seguinte. E ele conhecia, né, um colega teu que estudou Hum, com você e trabalha com você, que é o Mário, que é especialista em joelho. hum.
E aí o Mário também é conhecido da nossa família, minha família é toda médica daqui de Sorocaba, a gente foi para São Paulo. E aí o Mário falou, olha, o pediatra já tinha pedido o raio-x panorâmico, tudo da coluna dela. Ele falou, eu vou avaliar. Conforme for o ângulo da coluna dela, vai ser caso cirúrgico, aí eu vou encaminhar para o Luciano, né? Você, meu colega, né, é especialista em coluna. Assim que ele viu, ele fez, né, examinou ela, ele fez lá o cálculo do ângulo e ele falou, é um caso cirúrgico. Aí eu lembro que nunca vou me esquecer, era um dia à noite, né? A gente estava lá no hospital, no Einstein, que era o consultório, e você estava na sua outra clínica. Ele te ligou, já era umas 7 e pouco da noite, ele falou, olha, tô aqui com a sobrinha do Fábio, e vi a coluna da filha dela, é um caso cirúrgico, queria ver se você não pode atendê-la agora. E você super prontamente falou, não, pode mandar ela para mim. E eu lembro das palavras dele dizendo que se não operasse, essa angulação podia piorar e que ela ia ter complicação na vida adulta, ela ia sentir muita dor, porque até então ela não sentia nada, gente. Assim, ela não reclamava de dor, ela não tinha nenhum sintoma. Ela foi assim, foi a nossa percepção, né, de um ano para o outro. Tanto que o pediatra, quando chegou lá, ele pediu para ela fazer, né, aquela postura teste, sei lá, de Adams, não Hum, sei como que vocês chamam, sim. de ficar para frente, e ele viu, ele ficou super assustado. Falou, nossa, mas eu examinei ela um ano atrás e eu não notei nada disso. E aí, quando ele começou a falar, ele falou, pode ter complicação na vida adulta, né? Pode afetar o coração, pode afetar o pulmão. Eu lembro que ele foi falando, foi ficando tudo preto assim na minha frente. Eu fiquei com vontade de chorar, minha filha estava do lado, então eu me segurei. A hora que a gente saiu no corredor, ela olhou para mim, eu estava me segurando, ela falou: "Mãe, eu não quero morrer", e me abraçou e começou a chorar, e eu comecei a chorar também, a Hum, gente muito assustado com tudo. Eu já tinha feito uma pesquisa, vi que era, né, uma cirurgia na coluna tão importante que eu hum, tinha receio dela ter alguma sequela grave. Aí a gente já pensa em cadeira sim. de roda, né, em uma lesão medular. Fiquei apavorada. Enfim, a gente chegou no teu consultório, você examinou e você trouxe muita calma, né, pra gente. Disse que hoje em dia essa era uma cirurgia muito segura, que no hospital que você trabalha tem um equipamento que era o único na época, não sei se hoje tem outro lugar na América Latina, que ia fazendo uma tomografia em 3D em tempo real, mais um neuromonitoramento, né, com um fisiologista durante a cirurgia. E você trouxe muita tranquilidade para mim. E eu sou uma pessoa assim, que eu penso, Hum, se for fazer o bem, faça aos poucos. Mas se for fazer o mal, mal no sentido de dor, né? Se a gente tem que passar por uma coisa difícil, então vamos hum, fazer rápido. A gente estava no meio da pandemia, né? Foi uma coisa que eu te sim, questionei. Você falou, não, tranquilo, hospital seguro, a gente está fazendo esse tipo de procedimento. E a gente hum, fez os exames pré-cirúrgicos e agendou assim que sim, possível. E hoje eu agradeço, foi a melhor coisa que eu pude fazer pela minha filha. sim. E, Karina, vendo o seu relato, tem alguns pontos que é extremamente importante para quem está assistindo entender um pouco a escoliose. Primeiro, a escoliose não dá dor, né? A escoliose na criança, não cursa com dor. Isso é extremamente importante. Por quê? Primeiro, para entender que se tem uma escoliose que está causando dor, está causando dor, tem que ser investigado primeiro. Porque, como você falou, a escoliose idiopática é uma escoliose que hoje a gente sabe que tem um caráter genético, tudo, mas a escoliose não causa dor. Se causa dor, tem que ser investigado com mais profundidade, mesmo que não for uma escoliose cirúrgica, porque pode ser um tumor, uma infecção, e a escoliose é secundária. Por quê? Porque na criança, no adolescente, a coluna é muito plástica, né? Muito maleável. Então, se tem um tumor, tem uma infecção, alguma coisinha, ela pode ter uma contratura muscular, causa dor e causa deformidade. A deformidade é secundária a essa irritação do nervo, da medula, por alguma alteração. Então, é extremamente importante. Então, a escoliose não causa dor. Segundo ponto, né, que você pontuou muito bem nessa história, é a questão dos pais quando eles conseguem fazer o diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes os pais se culpam, falam assim, chega já é um caso cirúrgico, mas eu não vi, como eu deixei passar essa escoliose sem observar tudo, porque a escoliose, ela aumenta muito no estirão de crescimento. E o estirão de uma criança, às vezes, é muito rápido, é menos de 6 meses, 8 meses, é aquele estirão rápido, é onde a escoliose ela aumenta. Ela aumenta por quê?
Porque a gente sabe que a escoliose tem várias teorias, mas uma teoria que a gente pensa muito é dos núcleos de crescimento. Então tem uma alteração genética desse núcleo, então ele começa a crescer assimétrico e daí começa a ter a deformidade e rodar. E nesse ponto, desse tirão de crescimento, às vezes 6 meses, 4 meses vira uma escoliose de 20 para 40, 50 graus, no caso cirúrgico. Então, imagina aquela criança, tá na escola, naquela, não tira a camisa toda hora, não está de maiô, assim, não está nas férias. Então, muitas vezes você percebe só naquele momento, que nem você viu, assim, estava no sofá, na frente, meio com, devia estar com um top, alguma coisinha, você percebe. Caso contrário, tá de camisa e tal, e você passa despercebido. Então, esse é um ponto importante também, que nesse mês de conscientização da escoliose, sempre tá de olho no seu filho, na adolescente. Como que você avalia? Você falou até o teste, né? Mas assim, primeiro, avaliar o ombro se está simétrico, a escápula se está simétrica, a cintura se está simétrica, que nem seu marido percebeu que tinha uma alteração. E o teste, que é o teste bem sensível, é quando você abaixa para frente, porque você mostra porque a escoliose a gente sabe que não é só um desvio de frente, é uma rotação do tronco. Então, nesse momento, você vê essa questão da giba costal, giba lombar, pela rotação da escoliose também. São coisas bastante interessantes, assim, essa percepção dos pais e que a gente vê muito no consultório. E, E doutor agora, Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta. Acontece mais em menina? É mais comum em menina? 7 vezes mais frequente em menina do que menino. Essa é uma boa pergunta por dois fatores principais. O primeiro fator, que é mais frequente em menina, porque a gente sabe, como eu falei, que a escoliose idiopática, que não é o único tipo de escoliose, mas tem muitos tipos, mas ela é mais de 80% das escolioses, ela tem algumas alterações genéticas que acabam levando a escoliose, acabam levando mais ou menos a intensidade da escoliose. E um gene que é muito responsável pela escoliose é o receptor de estrógeno. Então, por isso que tem essa relação genética um pouco com a escoliose. E tem o segundo fator, que é um fator extremamente importante, que é mais ou menos da seguinte forma. Por que meninas com um tronco mais longilíneos, elas têm mais deformidade, geralmente quando aparecem? Porque é que nem uma construção. Tem um prédio que começa a desviar, o que acontece? Se você dá uma viga de sustentação nesse prédio, tem mais chance dele se estabilizar. Se você não tem a viga, tem mais chance de entortar. O que é a viga de sustentação na coluna do adolescente? A musculatura. Então, o menino já tem mais um pouco mais de músculo, então aqueles troncos mais fortes, apesar de aparecer escoliose, tem menos chance de aumentar a deformidade, tem mais chance de segurar. Então, por isso que a menina é mais frequente, um fator genético, e as escolioses ficam mais graves nas meninas pelo fator da própria constituição do tronco. Agora, Perfeito. Karina, agora a questão assim, daí, só continuando aqui nossa conversa, daí você foi e recebeu o diagnóstico da escoliose, que era cirúrgico. Como que foi, assim, a volta para casa, a conversa no carro, como que foi essa programação até com seu marido, com a sua filha? O que você pensou, assim? Olha, gente, assim, não foi fácil, né? Eu não tive dúvida, né, de optar pela cirurgia, até porque a gente não tinha essa opção. Mas quando eu penso, se eu tivesse a opção dela utilizar o colete, eu não sei se essa seria a melhor opção, né? Porque o colete, pelo que eu entendi, pesquisei na época, quando tem a indicação, você tem que, o adolescente tem que usar por um longo período do dia. E tem todo um impacto emocional, né? Que não é fácil. O adolescente já está passando por uma fase difícil de insegurança, de uma série de coisas. E um colete quase que 24 horas por dia pode ter um impacto muito grande na autoestima de um adolescente, né? De uma menina, então nem se fala. Então, no meu caso, eu não tive nem escolha, mas hoje eu agradeço por não ter tido essa escolha, porque realmente eu não posterguei, eu não tive uma solução paliativa, foi uma solução definitiva para a vida da minha filha.
E depois, apesar de toda dor, né? Apesar de tudo que ela passou, no sentido de. Até depois a gente conversou, né? Eu tinha um receio, né? Uma cirurgia grande. Eu chorava no meu canto, mostrava para ela sempre muita força, mas depois que tudo passou, e ela também mostrava para mim, não, vai ficar tudo bem. Depois que passou, ela me contou que na véspera ela foi chorar no banheiro, que ela tava com medo. É natural, né? Não dá pra gente esperar que isso não exista. Mas depois que passou, eu falei, filha, se fosse só pela questão estética, não estou dizendo pela função, pela questão funcional, você escolheria ter feito a cirurgia? Ela falou, mãe, com certeza. Ela se sentia, ela falava, ai, mãe, eu tô gordinha, eu tenho pneu. Ela se sentia, ela não se sentia bem esteticamente, mas ela nem entendia direito o porquê. Quando ela fez a cirurgia, né, no próprio hospital, eu tirei uma foto dela de costas, ela estava compactada, né? Ela estava como uma mola compactada. Então, quando você fez a cirurgia, né, e ela esticou a coluna dela, ela ela teve um formato de corpo diferente, o que ela ficou extremamente contente, né? E ela falou que só por isso ela já passaria por todo o medo, né? Por todo o processo cirúrgico, por tudo que ela passou. Então, assim, foi uma solução definitiva. A autoestima dela, a vida dela mudou da água para o vinho. E a gente foi muito bem assistida. A gente teve muita segurança, realmente, durante o procedimento, né? No pós-procedimento, com tudo que aconteceu. A cicatriz dela é uma. Assim, é quase imperceptível. E ela ainda tem bastante orgulho do que ela passou e ela tatuou titânio numa parte da cicatriz. E hoje assim, eu agradeço por tudo que a gente fez, pela decisão que a gente tomou por ela, porque foi a melhor coisa que a gente podia ter feito. Bom, que legal. Agora, você falou dois pontos importantes aí na história, assim, o colete. O colete, ele tem é realmente difícil usar o colete, né? Por isso que eu concordo um pouco com você no sentido de tem que valer muito a pena, né? Então, assim, tanto é que quando eu avalio a criança, eu avalio se a deformidade está aumentando ou não. Eu vejo a deformidade, mesmo a deformidade acima de 20 graus que tem indicação colete, eu vou acompanhando ver se a deformidade aumenta. Porque às vezes a deformidade tem 20, 25 graus, ela vai parar aí, e se você colocar um colete, você vai achar que está segurando, na verdade não está fazendo efeito nenhum, porque essa deformidade não vai aumentar. Então eu gosto de acompanhar um Uhum, pouco a evolução de perto, muito mais perto, para ver se vale a pena. E o colete realmente primeiro tem que usar bastante, né? Tem que usar mínimo 18 horas por dia. Segundo, tem que ser bem feito, né? Então, assim, e tem que ter vários critérios para você avaliar se o colete ele vale a pena ou não, porque às vezes ele tem que usar muito tempo o colete, né? Então tem que valer muito a pena usar o colete, mas usando certinho ele é bem efetivo, né? Agora, a questão da cirurgia, você falou, mencionou outro ponto, que isso eu falo muito nas consultas, que é a questão da segurança mudou muito. Imagina, eu faço deformidade desde 2001, desde 2002, assim, são mais de 20 anos, e eu vi a evolução da escoliose, que a gente fazia, o paciente não tinha monitorização, a gente fazia a cirurgia e pedia o paciente, esperar o paciente acordar e mexer a perna para ver se está tudo bem, e se não tiver tudo bem, tem que tirar a haste, entendeu? Sabe? Então, imagina, eu vivi esse tempo, depois eu passei com instrumentais que evoluíram muito, hoje permite moldar a coluna, como você falou ali, não só estica, mas roda toda a coluna, então a possibilidade de correção é muito grande. A questão também, a segurança, como você falou, é extremamente importante, tem a monitorização dos nervos, que eu gosto de explicar que é como fosse o teste do coração que você faz atrás da esteira, você coloca os eletrodos no peito, né, quando você faz o teste do coração, liga numa máquina e fica correndo e fica o médico vendo o seu pulsar, o seu estímulo elétrico. Como que é na escoliose? A parte está anestesiada, coloca tudo na cabeça, no braço, na perna, liga tudo numa máquina e fica um médico também da mesma forma vendo o pulsar dos seus nervos. Então, trouxe uma segurança muito grande. E outra coisa que você não esqueceu, né, que é a correção em 3D, né, que você tem a tomografia, que é a navegação em 3D, que você permite ver a coluna em tempo real fora
uma tela em 3D, então a precisão é muito grande na colocação dos implantes. Acho que eu falei sobre isso, não falei? Você falou isso, Falei. então você lembra de Sim, tudo. sim. É. E assim, e como que foi depois da cirurgia, assim, como que foi a espera, a UTI, o quarto, assim, como que foi esses momentos, assim, até chegar em casa? É, E chegando em casa também, como que foi a, tudo, assim? sim. Durante a cirurgia, até que eu fiquei relativamente tranquila, o anestesista ia me dando notícias e estava tudo bem. Aí eu lembro que assim que acabou a cirurgia, você mandou uma mensagem, pediu para a gente ir no centro cirúrgico, conhecer toda. Foi uma coisa que me marcou demais, conhecer toda a equipe que participou, né? Tinha, sei lá, parecia que estava o Maracanã lotado, tinha muita gente, desde ah, você, a doutora Amâncio, né, que estava lá te auxiliando, outros médicos, fisiologista, residente, e uma coisa que eu nunca esqueço, eu até estava contando esses dias para minha personal, que eu convidei ela para. Eu falei, vai lá, vamos lá assistir a live. É, Quando a gente chegou na UTI, logo depois foi um residente que participou da cirurgia. Eu nem sei se eu cheguei a te contar isso. E ele falou assim: você, com o olhinho bem brilhante, assim, ele falou assim: você sabe, eu acho que você não sabe porque você não é da área, mas você sabe quem que operou sua filha? É tipo assim, ó, Deus e filho de Deus. Ele falou pelas referências que você e doutora Amâncio são na área, né? Então ele estava assim, né, muito feliz de poder ter acompanhado e eu muito grata de poder ter médicos como vocês cuidando da minha filha. Então, assim, quando a gente chegou na UTI, no primeiro dia ela tava meio dopada ainda da anestesia e tudo mais. Foi um dia mais tranquilo, né, em relação à dor. Mas acho que ela perdeu bastante sangue. A Manu é vegetariana, então, assim, ela já não tinha super, né, muita hemoglobina, então ela caiu bastante. A primeira madrugada para mim foi muito tensa, porque, né, a pressão dela ficou caindo e tal. Ela acabou tendo que fazer uma transfusão, o que me deixou muito aliviada, porque, né, ela ficou mais estável. E aí ela ficou 4 dias na UTI, né? Um pouco mais do que os pacientes costumam ficar, mas porque a Manu, ela é, ela é bastante ansiosa e ela tinha muito medo de levantar. E eu lembro que você falou, ela só vai sair da UTI quando ela levantar. Daí eu lembro que você me chamou no terceiro dia e falou assim: ela vai levantar. E você vai sair do quarto porque eu vou fazer ela levantar. Porque eu tava junto e ela, não, mãe, eu não quero. Daí ela falou: você tá sendo o problema dela, sai do quarto, ela vai levantar. Você chegou e falou: vamos levantar. E eu saí do quarto. E assim foi. Você botou a menina de pé. Porque, assim, até foi muito fácil para eu entender. Quando a gente fica muitas vezes muito tempo deitado na cama, começa a doer um pouco a coluna, a gente Sim. precisa se movimentar. E você explicou que isso era importante para que ela diminuísse a dor, o movimento dela para que diminuísse a dor e ela começasse a se recuperar melhor, né? E aí eu lembro, eu sou uma pessoa, gente, que assim, eu passo desde pequena, eu desmaio super fácil, eu me impressiono. E aí toda vez que ela reclamava de dor, né, tava eu e meu marido no UTI, toda vez que ela reclamava de dor, eu ia socorrer, eu levantava, ela tá doendo, eu começava a passar mal, ficar com tontura. E aí eu lembro que nesse dia que ela ficou de pé, que você colocou ela de pé e ela começou a se recuperar, eu falei, agora você vai sentar na cadeira e tomar banho, porque até então era só uns banhos de gato lá no leito, né? Aí eu pus ela sentada, ela, não, não, tava com a enfermeira do lado na cadeira pra levar ela pro banheiro, ela, não, não, eu vou passar mal, eu vou passar mal. Eu falei, mas você vai. Daí ela falou, você vai passar mal, você vai desmaiar. Eu falei, desmaia nós duas juntas, vamos lá pro Uhum. chuveiro. Entrei com ela no chuveiro, de roupa e tudo, e a partir daquele dia que você colocou ela de pé e ela foi pro banho, foi outra recuperação. Aí no dia seguinte a gente foi pro quarto, ficou mais uns 4 dias no quarto, então teve alta. E aí depois outro grande marco, né? Chegou em casa, tinha dor. Outro grande marco foi quando começou a fisioterapia, que também você previu isso. Você falou, a hora que ela tiver liberada para fisioterapia, também vai começar outra vida. E assim Sim. foi. E daí como que foi assim a volta para a escola, assim que você, como que ela voltou para a escola? Ela voltou tranquila? Porque é uma dúvida frequente dos familiares, assim, quando acaba a cirurgia, como que é a volta para a escola? Eh, Demora, não demora? Como que ela sente na escola? Como que é o exercício?
Olha, gente, quando eu acho assim, a gente como paciente, quando a gente não se lembra, é porque foi muito fácil. Então, assim, eu não me lembro da volta dela para a escola porque foi realmente muito tranquila. Eu me lembro, assim, da gente conversar, porque era durante a pandemia, então usava máscara e tudo, de eu conversar com a diretora que quando ela sentisse dor, ela precisaria deitar no chão e se alongar, fazer os exercícios que o fisioterapeuta indicou. Porque realmente, né, era impressionante. Ela começava a sentir dor assim que ela começou a fazer a físio. Hum. Ele falou: olha, quando você começar a sentir dor, você vai fazer X, Y, Z. E era tranquilo, né? Era o que era o suficiente para que ela realmente parasse de sentir essa dor. E quando a gente voltou para casa, ela voltou, Hum. né, com prescrição sua, que caso ela sentisse uma dor muito grande, para ela usar Tramal, que é um Hum. analgésico, né, gente, assim, bastante, né, é um analgésico forte, é um derivado da morfina e tal. E aí eu voltei no pediatra, né? A gente fez o acompanhamento, Hum. eu sou de Sorocaba e você é de São Paulo, a gente fez o acompanhamento com o pediatra daqui também. E aí ele deu uma piscadinha pra mim e ele falou assim: "Olha, Manu, eu vou tirar o Tramal e vou colocar o, como que é? Tramil, Tramel? é Hum. tipo é uma homeopatia, Hum. isso, é uma Sim. homeopatia. Mas é muito forte, Manu. Só quando você estiver com muita dor você vai tomar ele. Nossa, eu contei muito tempo para ela depois que, na verdade, aquilo era uma É, homeopatia, assim, com todo respeito à homeopatia, mas, né, assim, não tinha um tão, efeito analgésico, tão é forte. uma homeopatia. Mas ela realmente funcionou. A gente conseguiu trocar o Tramal por ele de uma maneira muito tranquila. Então, tinha um tanto aí de medo, de receio, que a gente foi tateando e lidando, mas foi muito tranquilo, assim, gente. Com menos de um mês, ela estava na escola, de volta, é, com atividades, podendo encontrar os amigos, tendo uma vida normal e com tudo Hum. resolvido, né, para todo sempre. É interessante, assim, tem uma questão que eu sempre explico para os pacientes com escoliose, que quando você tem o cérebro, você tem a deformidade, o cérebro, ele se acostumou com a deformidade. Quando você corrige, o cérebro, ele acha que está torto. Então, eu sempre explico para os pacientes, quando você faz as cirurgias mais seletivas, acho que o ombro ele começa a compensar com o ombro, compensar com outro ombro, com a cintura, para tentar entrar naquela posição. E daí um tempo e um pouco de físico vai resolvendo, vai soltando as contraturas, o cérebro vai se encaixando e vai revendo assim a posição, a forma nova do corpo, que é a forma que é o normal, né? Que é a forma Sim. mais reta assim do corpo, né? E também a questão assim que eu falo para os pacientes, 80% dos pacientes eles ficam no hospital entre 5 e 7 dias. Assim, porque Uhum. muito, muito interessante, assim, é diferente do adulto, a criança, o adolescente, ele começa a ter dor, daí de um dia para o outro faz assim, tum, e melhora a dor. Daí Uhum. anda, tá, são fases, parece que a coisa vai, no outro dia já levantou, já melhora, fica um É, pouquinho naquele platô, de repente melhora, e não é assim, não é, é uma coisa que vai em vários é, platôs e vai melhorando sozinho. E exatamente. como você explicou, é bem interessante assim o adolescente, a recuperação parece que vai meio sozinho. É assim, precisa de físio, precisa, mas é muito o próprio corpo cicatrizando e voltando à vida normal, né? E É. aí, Você sabe, uma vez é ela mesma, né? A Manuela, quando ela tinha 2 anos, ela quebrou a clavícula. E eu lembro que o ortopedista que atendeu ela, ele explicou, ele falou que o osso da criança, assim, é diferente do adulto, que quando quebra, muitas vezes ele separa, é como um galinho verde, um galho verde, né? Que ele é mais molinho, assim. É, não sei se você sente essa diferença quando você vai operar de um osso de um adulto para uma criança ou um adolescente, enfim. Mas tudo, né? Tudo, quanto mais jovem, parece que é mais fácil de se sim, adaptar. a cirurgia no adolescente ela é mais, como a coluna é mais maleável e mais moldável, então a cirurgia é mais segura, o potencial de correção é maior, o tempo é menor, então tudo flui muito bem na criança, no adolescente, para corrigir a deformidade, né? E hoje a correção permite você corrigir tudo se for o caso, mas
que nem, assim, extremamente importante. O objetivo da escoliose, que nem o paciente entra, é zerar a curva, deixar retinho. Não, o importante é a cabeça dentro do tronco, com a cintura e com as pernas. É o equilíbrio do tronco. Quanto menos níveis você faz a fusão, você vai fazer a cirurgia, mais você tem que pensar nisso. Pensar assim, quanto eu posso corrigir para a curva de baixo compensar e ficar equilibrado o tronco. Quando você faz uma ortodese mais longa, não tem problema. Daí você vai corrigir tudo. Mas quando você faz mais seletivo, você tem que pensar muito assim, como você vai deixar essa curva. Talvez o zero descompense o tronco. Deixar 10 graus, 15, 20 graus, você consegue ter um balanço do tronco e o que importa é a estética, né? Por isso que eu gosto muito, e eu importo muito na cicatriz cirúrgica, porque assim, não é você corrigir a giba costal, não é você corrigir a escoliose e fazer uma cicatriz feia. Você tem que a cicatriz faz parte assim tanto quanto a correção. Tem que ficar bonito, porque é o que vai ficar aos olhos, né? Vai ficar esteticamente, vai ficar a cicatriz, né? E até assim, o fisioterapeuta que cuidou dela, especialista em, em escoliose, né, na reabilitação pós-cirúrgica, ele dá aula sobre, né, tem mestrado e tudo mais. E quando ele viu a cicatriz da Manu, ele ficou super impressionado. Ele perguntou se eu tinha chamado um cirurgião plástico para fazer, né, a cicatriz dela, porque ele falou que nunca tinha visto em toda a carreira dele, ele nunca tinha visto uma cicatriz tão bonita, né? E eu lembro que você me orientou a cuidar da cicatriz por bastante tempo, diminuindo a Hum, tensão com micropor, fazendo o curativo certinho, né, para que essa cicatriz não abrisse. E a cicatriz ficou assim, um fiozinho quase que imperceptível na coluna dela. Ficou assim bem bonita E, mesmo, parece uma obra de e arte. Karina, o que eu queria saber agora, que eu fiquei sabendo esse ano, que a Manuela, depois de tudo, foi fazer medicina. Como que foi essa decisão dela de ser minha colega, assim, de entrar, ser médica, ser uma futura médica? Achei muito legal isso, assim. É, sim, eu lembro que eu até contei pra você, né? Toda orgulhosa. Na época ela tinha 15 anos, aí ela entrou na faculdade com 17, acabou de fazer 18. É, na verdade, eu acho que ela não pretende ser sua colega no sentido Ah, sim. ortopedista. É. Ela gosta muito de nutrologia, enfim, eu acho que ela vai para outra área. Apesar que depois de Hum, 6 anos vocês devem mudar muito de sim, sim. ideia, né? Durante todo esse período. É, mas eu tenho certeza, eu já conversei sobre isso com ela, tudo que ela passou, né, desde o diagnóstico, durante a cirurgia, na UTI, no hospital, no pós-cirúrgico, Hum, vai ajudá-la a ser uma médica melhor, né? Porque ela já teve nesse lugar, sim. né, de paciente. Então, eu acho que essa experiência vai ser muito importante na vida profissional dela. E ela tá super feliz, ela passou em 3 faculdades, ela acabou decidindo pela Lusíadas, né, Hum. FCMs lá em Santos, ela tá super bem no primeiro ano de medicina, feliz da vida, e eu super orgulhosa, né, eu já sei, eu sei Hum. o Arabacan, eu participo, eu só não vou na intermédio porque ela vai me matar, porque se deixasse eu tava lá com ela. Sim, e ela está em uma excelente faculdade, é uma faculdade muito tradicional, uma faculdade que tem uma história muito grande, uma excelente faculdade. E eu gosto muito de falar que todo lugar que você está, quem vai fazer o lugar é você, né? Assim, e você pode estar em Harvard, mas se você não tiver a cabeça para aproveitar aquilo lá, aquela oportunidade, não adianta. E se tiver num lugar, a faculdade depende muito do que você está preparado para absorver dela e ir atrás das coisas, essa garra, essa vontade é o que faz a diferença no final mesmo, né? Mas é uma excelente faculdade. É verdade. É verdade. Deixa eu te perguntar perguntar e contar também uma coisa da cirurgia da Manu. Eu lembro que uma das coisas que nos fez decidir também por fazer a cirurgia rápido foi porque o desvio da Manu, ela não chegava na coluna Hum, lombar. E eu lembro que um dos pontos que você comentou com a gente que o desvio dela poderia evoluir, né? Aquela curvatura poderia aumentar e no caso dela, era legal e interessante de não ter atingido a coluna lombar, né?
Porque se a gente for pensar a coluna lombar, quando a gente precisa fixar com uma haste, eu acho que é onde a gente vai comprometer um pouquinho mais o movimento, né, de curvatura e tudo mais, porque a torácica aqui mais para cima, a gente não mexe tanto, né? Então a Manu, ela não tem hoje, ninguém nota, né, alguma dificuldade de curvatura da Manu, né? Então, quando ela vai abaixar, quando ela vai fazer uma atividade física, ninguém nota. E eu lembro que você comentou que se essa curvatura descesse para a coluna lombar, ia ter um pouquinho mais de limitação. Sim. Então, foi uma das coisas importantes também para a gente decidir fazer a cirurgia Exato. Esse é logo. um ponto importante para entender quem está em casa. Por exemplo, a curva escoliose, a idiopática, sempre tem uma curva principal, né? Ou é a torácica, a lombar, ou é a torácica alta, né? Então, essa curva que aumenta mais. Se você, essa curva já está uma curva cirúrgica, está grande, você fala, vou esperar um pouco mais, vou operar com mais, se tiver mais velho. O que acontece? O tronco começa a se equilibrar fazendo uma curva secundária para equilibrar, que nem uma árvore que desvia para um lado, ela fica meio torta para um lado e para o outro, para equilibrar. Sim, Então faz faz as duas sentido. curvas. Aham. Então, ao mesmo tempo que essa curva aumenta e a outra vai aumentar a secundária para equilibrar, se você entra nessa hora, se você consegue operar num bom momento, você consegue corrigir essa curva de cima, a outra, como está flexível, ela corrige acompanhando a curva principal. Então, isso, o time é importante até para a cirurgia ser menor, não só em termos de angulação, mas em termos do tamanho da haste que você vai colocar, quantos níveis, quantas vértebras você vai precisar para correção. Então, esse time faz toda a diferença quando você quer fazer uma cirurgia menor, assim. E isso é bem interessante mesmo, assim. Tanto é quando você opera e você corrige a curva a secundária ainda não, ela não se equilibrou. Então a criança às vezes sai descompensada, passa um mês assim, ela se compensa, porque isso aí demora um pouquinho. Isso aí é interessante essas nuances da cirurgia, que quanto mais experiência você tem, mais você consegue raciocinar o que você está fazendo, né? E com isso você consegue se planejar melhor qual que é a melhor solução para cada caso, né? Isso é extremamente como tudo, né? Quando você faz tudo Sim, com experiência, tem experiência do que você faz, e você consegue raciocinar o que você está fazendo, tudo que você faz, você consegue voltar atrás e pensar, eu acho que isso é muito importante. Outro dia eu estava você falou do Dr. Amâncio, eu estava com ele, a gente operou um caso junto, e daí ele chegou para mim, pô, Luciano, o que a gente podia ter feito melhor, assim, sabe? Então, assim, você vê, ele tá com 70 anos de idade, o que ele pode fazer melhor, melhor, melhor. Isso aqui é toda a diferença profissional, é você é, avaliar o que está fazendo, ver que você pode melhorar, 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 e melhorar continuamente, porque os pacientes cada vez vão se beneficiar mais dessa sua melhora, né? Isso é bem interessante, assim. Como sim, tudo na vida, né? Como qualquer profissão, né? sim. E você sabe que, assim, o meu marido, ele tem uma forma bem leve de lidar com as coisas e quando a gente saiu do teu consultório, antes, da primeira vez que a gente passou em consulta, você falou que, né, ao endireitar a coluna dela, ela ia provavelmente ganhar uns 2, 3 centímetros, né, por uma razão óbvia. E aí no caminho a gente parou, eu tava chorando, e aí ele fez uma brincadeira. Ele falou: Nossa, você tá chorando de inveja dela, porque ela vai ficar 3 centímetros mais É. alta. Putz, que situação, hein, Karina? E assim, é impressionante como isso acontece. Qual é o máximo, assim, que já aconteceu numa cirurgia de um paciente ganhar Ah, de altura, uns 7, 8 né? centímetros, assim, eu acho que 7, 8, Nossa, depende da curva, assim. Quanto maior a curva, com dupla como curva e maior marcou. a curva, você ganha mais, né? Quanto mais achatado, que nem você falou no começo, mais você vai esticar, vai melhorar. Mas assim, numa média, Até 3 centímetros, assim, uma média, 3, 4 centímetros, né? Foi mais ou menos o É, o que aconteceu com a Manu. Até o Dr. Mário, que é o colega do Dr. Luciano, que a gente foi primeiro, ele é tão alto quanto o Dr. Luciano. Aqui não sei quantas pessoas conhecem o Luciano, mas ele é muito alto. Né? Daí eu até brinquei, ele e o Mário super altos. Eu falei, gente, eles fizeram essa cirurgia, acho que, né, sei é, lá, porque, meu, são muito é, altos. Daí até a gente comentou com o pediatra da Manu, que é bem baixinho, ele falou, meu, acho que eu vou que fazer. cirurgia. Sabe que, É, falando de altura, eu tenho 1,88, né? E meu filho, eu tenho um filho que fez 18 anos, tá com 93, você acredita?
1,93. Nossa, não fez Não fez cirurgia não, cirurgia. né? Não fez cirurgia. É que na verdade na cirurgia a pessoa não cresce, ela só Sim, tem de volta aquilo que ela perdeu ou deixou de ter, né, com a exatamente, curvatura. exatamente. E hoje também, assim, eu queria dar uma notícia que é uma notícia bem interessante, assim, eu acho que eu também operei uma adolescente, mais ou menos um ano atrás, ano passado, e essa paciente, quando acabou a cirurgia, a mãe falou assim, eu vou devolver, quero devolver tudo que eu passei e ajudar outras crianças que não têm a mesma possibilidade que minha filha teve, de operar aqui nas melhores condições, operou também no Einstein, tudo. E a gente já montou, é uma notícia assim bem fresquinha, uma associação para crianças com escoliose que não tem condição financeira de fazer, entendeu? Então, só estamos organizando isso que Maravilhoso. daqui pouco tempo a gente está só organizando, a gente já está com a possibilidade de retribuir um pouco tudo que Deus me deu aí de coisas boas, de tudo, para quem não pode, porque esse mês é o mês de conscientização da escoliose, mas a gente sabe que a escoliose, quem depende hoje do sistema público, para vocês entenderem, tem uma fila de mais ou menos mais de 5, 6 anos para uma criança poder operar uma escoliose. Assim. Tem milhares de crianças na fila para operar e, nesse sentido, a gente montou essa associação para ser uma gotinha aí para ajudar, se a gente impactar, por exemplo, 20, 10 crianças por ano, não sei, no começo, já vai fazer bastante diferença, assim, mas a gente quer realmente ajudar essas crianças que não têm condição, porque eu fico realmente chateado quem não tem condição, né, de você estar lá, criança com uma deformidade e não pode resolver. A grande questão é, o que a escoliose causa, né? É uma pergunta assim, né? O que a escoliose causa quando você não opera, né? Se você deixar uma escoliose sem operar, uma Evoluir. escoliose cirúrgica. Sim. Primeiro, né? Dor, assim, na fase adulta. Quem tem escoliose, até publiquei um trabalho, quem não tem, vai ter mais dor. Quanto mais angulação, mais dor. Depois da faixa dos 45, 50 anos, aquela escoliose não tratada, ela vai aumentar de novo, muito. Por quê? Porque a escoliose, ela aumenta na fase da criança, da adolescência, depois para na fase adulta. Por quê? Porque parou os núcleos de crescimento, pararam de crescer e estabilizou. Uma porcentagem não é baixa, mas em torno de 5, 6% continua aumentando na fase adulta até os 35, 40 anos. Outros casos não aumentam. Vai aumentar quando? Vai aumentar quando a gente começa a perder musculatura depois dos 40, o disco começa a ficar mais perder água. O disco é uma esponja, né, formada por colágeno, ácido hialurônico, água, né? Isso a Karina sabe muito bem, quando fala de ácido hialurônico, tudo, ela já colágeno já está na área dela. Né? Colágeno, ácido hialurônico. Ela está na área da farmacêutica ainda, tá, sabe? E daí ele perde essa estrutura, fica frouxo e começa a aumentar de novo. Então, a escoliose não tratada, ela vai aumentar na fase adulta, vai ter dor, e quando vai pegar o pulmão, né? O pulmão só vai impactar em curvas maiores de 70 graus. Mas lógico, você não vai deixar uma curva chegar a 70 para começar a pegar seu pulmão. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que você perde capacidade respiratória, mesmo depois, quando você corrige, não volta. Então isso é muito complicado, você ficar com uma alteração pulmonar para sempre, né? Mesmo se corrigindo, Sim. não consegue. Então essas crianças que estão na fila e não têm essa condição, acabam evoluindo muito para deformidades com alto valor angular, com outros problemas que você que vocês estão em casa assistindo, vocês não acreditam assim que impacta uma deformidade não tratada numa criança, uma deformidade grande assim. A Manu, gente, de um ano, pelo menos, né, o pediatra, ao examinar, não observava nada. Em um ano, quando a gente chegou no doutor Luciano, ela tinha uma angulação de quase 50, né? Bastante. Todo mundo que vê o raio-x dela, eu mostro para muitas pessoas que vê o raio-x dela, assim, não acreditam, né? E assim, eu já acompanho seu Instagram, já vi casos muito piores, né? Realmente, assim, é impressionante, é impressionante. E eu imagino o que aquilo na vida adulta, o quanto que aquilo
deve realmente. Não tem como não ter dor, sim. né? Com uma angulação daquela. E eu quero parabenizar você por esse projeto. Eu sei que antes desse projeto você já movia céus e terras para atender crianças que tinham casos importantes, né? Você já comentou comigo de tantas outras vezes que você ajudou, e eu acho que nossa parte no mundo, quando a gente consegue estar num lugar e fazer um trabalho importante e ter algo diferenciado, nossa parte no mundo realmente é fazer isso. E eu tenho muito orgulho, né, de você, do teu trabalho, e quero te parabenizar por isso, pelo que você já fez, e agora por essa iniciativa aí linda do que vocês estão É. planejando e montando, né, com esse projeto novo que Eu você quero acabou deixar, de contar para tem todo pessoas já mundo. mandando mensagem assim nesse sentido. Eu quero só pontuar que é uma que montou a associação, a gente está captando dinheiro para começar a operar essas crianças. Assim, muito em breve vai ter notícias boas assim, para devolver um pouquinho a todos que tudo que eu ganhei na vida, né, de ter ajudado. E conte comigo para ajudar no que for possível para levantar, para ajudar financeiramente e divulgar, né, essa ajuda para que as pessoas possam participar disso. Porque, gente, realmente eu agradeço demais. Eu tive a sorte, né, enfim, de ter um plano de saúde que cobriu tudo isso, né? É uma cirurgia. é, Acredito que os próprios, né, os pinos, tudo que vocês usam são produtos com valor bastante grande, mais o hospital, mais a cirurgia, uma cirurgia de grande porte. Então, assim, eu tive a sorte de ter um plano de saúde que pôde me sustentar e eu proporcionar isso para minha filha. E realmente eu imagino o quão triste deve ser quem não tem essa oportunidade, E, né? Eu, como mãe, já podendo ter, modéstia à parte, o melhor cirurgião, no melhor hospital, com tudo que a gente pôde oportunizar para ela, mesmo assim, foi difícil, foi uma dor grande, foi, né, uma preocupação muito grande. Eu imagino quem não tem essa oportunidade. Então, o que você puder, o que eu puder te ajudar em divulgar, enfim, né, essa associação, conte comigo. legal. E uma última pergunta, já estou quase para o final, e você perguntou para mim, eu acho que os pais também têm essa dúvida. A minha filha tem escoliose, eu tenho escoliose. Primeiro, assim, como que vai ser? Minha outra filha vai ter escoliose, né? Você fez uma pergunta assim. Essa, É, não é? Assim, essa dúvida assim, é bem frequente e assim, existe uma chance maior, não é? Mas não é uma relação direta que se a mãe vai ter ou se a irmã tem, a outra vai ter. Então, assim, existe uma chance, não é tão grande, mas tem que tirar a dúvida, né? Se você tem uma filha com uma escoliose e quanto maior a escoliose, a outra filha tem que se acompanhar de perto, porque tem uma chance maior de ter escoliose, mas não necessariamente vai ter escoliose. Isso é uma pergunta bem frequente assim no consultório assim eu me deparo assim. é. Gente, eu tenho três meninas, né? A mais velha já tem 26 anos, então, assim, ela, né, já se livrou, né, vamos Sim, dizer assim, desse estirão e tudo mais. Mas eu tenho uma que tem 10 anos, né? E acho que há pouco mais de um ano e meio, eu lembro que acho que foi, você me disse, a gente fez primeiro, né, um raio-x, tava tudo ok. Aí você falou que depois dos 10 anos a gente deveria acompanhar mais de perto e fazer aí pelo menos, né, a cada 6 meses, um ano, um raio-x para justamente prevenir, já que ela tem uma irmã que passou por tudo isso. E eu vou, né, seguindo a tua recomendação, rezando para que esse é, raio não caia duas vezes aqui em casa, mas tomando esse cuidado justamente por toda essa orientação que você me deu. sim. Karina, eu acho que foi muito boa essa lá. Deixa eu só contar uma coisa engraçada que justamente a minha caçula, né? Eu tava semana passada na casa de um amigo. É uma Sim, brincadeira, mas quando a gente começou essa live, você começou a falar
sobre o fato da estrutura natural da nossa coluna, curvatura, né? A gente é bípede, fica de pé e tudo mais. Teve uma situação muito engraçada semana passada. A gente estava na casa de um amigo e ele tem cachorro e o cachorro dele toda hora fica em pé, fica em pé em cima da gente pedindo carinho. E aí ele falou, olha, ele falando pro cachorro, não, desce, 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 não pode. O veterinário falou que não pode ficar forçando as duas patinhas de trás, porque ele é feito para andar de quatro e toda vez que ele força as duas patas de trás, ele pode ter problema na pata. Aí a Marcela, minha filha de 10 anos, falou, é por isso que as pessoas têm problema na coluna, devia todo mundo andar de quatro. Eu falei, perfeito. Não, mas sabe que Faz sentido. essa história é bastante interessante. Quando eu fiz a minha livre docência na escola, a aula que eu dei, eu fiz a livre docência na Escola Paulista, né, em 2019. Eu falo um pouco sobre dor lombar, né? Eu peguei um pouco a evolução da coluna, né? E a evolução da coluna, uma relação, por que a gente tem tanta dor lombar, assim, nos dias atuais, a gente tem tanta dor lombar, né? Daí eu contei desde a evolução, começa assim, porque se você pensar em qualquer animal, a curva é um C longo, né? Não tem a lordose e cifose. Ele Uhum. apoia e faz um C, né? Quando a gente virou bípede, a gente adquiriu curvas que nenhuma, só o ser humano tem, que é a lordose e a cifose. Esse balanço para o equilíbrio com uma mola da nossa coluna. Só que a dor lombar não era tão frequente, né, antigamente. Por quê? Porque a gente tinha uma boa musculatura que protegia a nossa coluna. A gente fazia muita atividade física, vivia no campo, então a gente tinha uma boa proteção, Tinha que caçar. exatamente, e protegia a nossa coluna. Depois da Revolução Industrial e começaram as grandes cidades, a gente começou a viver cada vez mais dentro das grandes cidades, diminuiu a atividade física e o que aconteceu também, perdemos músculo, né? E ganhamos massa muscular. O IMC da população aumentou muito. Então, essa somatória da população aumentando o peso, perdendo músculo, perdeu o suporte. Então, essa coluna aqui já não historicamente, né, na evolução adaptada para viver com essa pressão nos discos tão grande, de uma forma Uhum. direta, começaram a sofrer mais. Então, isso foi uma das causas desse boom de dor nas costas. O segundo fator é a ergonomia. A gente fica muito tempo sentado, e sentado você tem mais pressão na coluna. E o terceiro fator é se você tirar, eu brinco assim no consultório, tira o braço e a perna, o que sobra? O tronco, sobra a coluna. É a maior área do corpo. E a gente, nessa vida corrida que a gente tem, né? A gente tem hoje preocupação com os filhos, com violência, com trabalho, com chegar no final do mês, com doença, com isso, aquilo. O que a gente faz? A gente tensiona a musculatura. Então, muitas das dores são tensionais na musculatura, né? São dores, tensiona aqui a cervical, tensiona a torácica, tensiona a lombar, e essas dores vão somando. Então, tudo isso acaba causando essa pandemia de dor nas costas, como você falou, iniciou falando do cachorro, que ela falou muito bem, a sua filha, aquela posição bípede, daí essas explicações têm sentido na evolução. Eu gosto muito de explicar. Né? É, é muito legal estudar a evolução das espécies e entender onde a gente está, né? Olha, Karina, como eu falei para você, daqui é a primeira live que eu faço na minha vida, né? Então, assim, só, então, assim, tô na primeira live, assim, eu não sei nem como que acaba, entendeu? A gente faz como despede todo mundo, já deu horário, entendeu? Não, é Mas, mais ou menos por aí, bem aí, natural, do jeito que a gente fez a live. tá. Agradece Agradece todo todo mundo. mundo, né? Isso, deixa a live salva depois, né? Para quem não pôde assistir. Você sabe que, assim, depois de tudo que a Maru passou, né? Eu até fiz uma postagem no dia de quando ela estava na UTI, né? Em tudo que a gente estava vivendo. Muitas pessoas me procuraram, né? E me coloco à disposição de qualquer paciente que a mãe tiver insegura, se quiser vir conversar comigo. E eu sempre converso com bastante carinho, porque eu já tive nesse lugar, e eu digo, se você tiver numa indicação cirúrgica, vai, faça. É a melhor coisa que você tem, a melhor decisão que você tem a tomar pelo teu filho. Não receie, não, assim, não deixe de fazer a cirurgia por receio. Não é fácil, não é uma decisão fácil.
não é tranquilo no sentido vou lá, né? Como se eu, enfim. Mas não tenho a dúvida e eu sempre converso muito com as mães que me procuram. Eu falo, opte pela cirurgia. Vai dar tudo certo no final e você vai dar graças a Deus de ter passado por isso. Então, alguma mãe que quiser conversar comigo, que quiser, enfim, tirar qualquer dúvida, desabafar, se aconselhar, eu estou à disposição porque eu já passei por isso. E eu quero também poder contribuir com as mães que estão passando por isso agora. Legal. Obrigado, Karina. E também, assim, completando, quem precisar de uma farmácia de manipulação de confiança, né? Uma super farmacêutica, procura a Karina da Apoteca lá de Sorocaba, né? Eu faço meus Sim, produtos com você, você sabe, né? Há há sim, anos, né? sim, E entrega aqui em sim, São Paulo sim, com rapidez, né? E sim. eu vi Muito aqui, obrigada, doutor eu Luciano. vi aqui recebendo mensagens aqui, eu preciso ter mais, entender melhor aqui o funcionamento, mas eu vi muitas mães que eu operei também, que eu tratei, entrando aqui. Muitos pacientes meus Sim, olha, entraram. tem muito É, comentário. Pena que esses comentários, depois que a gente salvar a live, a gente não vai ter mais acesso. Porque tem muita gente que perguntou, que acabou comentando muita coisa. Mas qualquer coisa, vocês deixem aí depois sugestões, mandam um sim, direct para mim, para o é, Luciano. Quem sabe um dia a gente faz uma segunda, sim, uma sim. segunda live para conversar um pouquinho mais sobre esse Sim, a gente assunto. vai. Eu acho que esse mês aí eu escolhi esse mês da escoliose, escolhi você, e tem a Manu que agora é médica, está fazendo medicina. Tem a Luana também que Sim, entrou, a Luana na Barro também, ela tem uma paciente também que está fazendo medicina na Santa Casa também, entrou ano passado, e assim vai a vida, né? A vida vai, tem que passar os obstáculos, seguir em frente, e com muita fé, perseverança, e a gente vai passando tudo e vivendo a vida da melhor forma possível, né? Karina, sim, eu agradeço super o convite, fico lisonjeada, né, por participar aqui com você. Você sabe também o quanto eu admiro o teu trabalho, você como pessoa, e mais uma vez, muito tá obrigada. bom. E quem tiver dúvidas aqui, como eu não respondi, pode mandar no direct para mim que eu vou procurar responder todas as dúvidas aí que tiverem, tá bom? Muito obrigado, boa Tá noite, joia, muito tchau, obrigada, Luciano. tchau. Boa noite, bom Você, descanso para tchau, todos. tchau. Tchau.